Eu vou usar essa frase que eu achei genial. Segundo episódio, o Renova Triângulo está trazendo um jovem de 40 anos que também tem um casinho de sucesso fantástico. Casinho não significa que seja pequeno, ele é até grande, mas é pelo carinho que a gente já tem por ele. Tiago Silveira, muito prazer em te receber nesse podcast. Você tem realmente um casinho de sucesso na sua vida, que você tem um currículo assim extenso, de participação em muitas coisas. Mas o seu grande pé está fincado na terra, no agronegócio. O que te trouxe para esse mundo? Como é que começou a sua historinha? Bom, Raquel, boa tarde. Primeiramente, prazer estar aqui com você, agradecer esse convite. Para mim é um orgulho estar aqui, né? Uma oportunidade muito boa. Eu estou envolvido na questão do agronegócio, nessa representação de classe, né? Acho que muito em função da situação mesmo do país, né? Eu faço uma reflexão e vejo das necessidades que nós temos, dos problemas que o país enfrenta. E eu, como pessoa de bem, me sinto praticamente obrigado a tomar posições, a enfrentar desafios, a doar o meu tempo, que não é somente da minha família ou para os meus negócios, para realmente dar uma contribuição. E eu acho que se todos nós fizéssemos um pouco dessa forma, a gente pensasse uma frase que tem um grande amigo político que fala isso para mim, que a gente não pode pensar somente no nosso umbigo, né? E se a gente fizesse mais isso, cada um de nós, com certeza nós teríamos um país mais desenvolvido, mais justo e mais sério. Acho que é isso acima de tudo. Eu falo que você fincou o pé na terra, porque você trabalha no agronegócio. Nós estamos vivendo um momento muito precioso, complicado no país. Nós estamos aqui diante de uma das eleições mais importantes, e eu vou dizer que, eu vou usar dizer que é até do mundo, porque o Brasil é o celeiro do mundo, e a sua área super importante, que ela é a responsável por alimentar pelo menos um terço do mundo. E eu quero saber o seguinte, qual que é a sua visão a respeito da política da sua área no país atualmente e o que é que você espera para o próximo ano? Eu venho de uma família que trabalha com agronegócio, né, no campo há mais de 40 anos. Meu avô, que é oriundo de Araxá, veio para cá e produziu café nessa época. O meu pai, junto com ele, em parceria, também exploraram essa atividade de café, até que veio a geada, veio a chuva de granizo, eles saíram da atividade. E hoje, num condomínio familiar que nós temos, já com governança corporativa implementada, toda a parte de sucessão familiar feita, nós temos um conselho e eu sou o gestor de todo esse projeto nosso, que hoje produz leite, produz suínos e também a gente trabalha com lavoura, Ah, não, né? explique melhor um pouquinho esse condomínio. É um condomínio familiar, né? Claro. É chamado de holding, né? Mas assim, enfim, a gente não tem a exploração mais somente no nome da pessoa física do patriarca. O meu pai, a família já trabalhou essa questão da sucessão e da organização já há alguns anos e hoje cada filho, né, que é sucessor tem um papel ou como sócio ou como também gestor de uma determinada área do negócio, do nosso negócio. Mas o fato relevante é o seguinte: nós empregamos hoje mais de 100 pessoas na área rural diretamente, produzimos leite num volume importante, suínos também, lavoura. E essas atividades todas me envolveram com a questão da rural e da representação de classe, porque aí vem as associações. Eu tive a oportunidade de ser presidente de uma associação de sinocultores que chama Proing durante 8 anos. E a gente teve várias demandas para tratar com a agroindústria. E daí veio a minha experiência para que eu pudesse hoje estar à frente do Sindicato Rural e do Sindicato Rural hoje estar também na Federação da Agricultura como segundo vice-presidente de Finanças, participando das comissões do Conselho Leite, das comissões técnicas do leite também, né? E de várias outras comissões internas que a casa tem. Mas entrando na questão política e relacionada ao agronegócio, eu acho que
a gente precisa de ter uma atenção muito grande em quais são as propostas que os candidatos têm, e eles têm falado incisivamente sobre o que pensam sobre o agronegócio brasileiro, né? O Eu acho que, agronegócio não é fascista? de forma alguma, pelo contrário, né? O agronegócio é aquele que veio do meu avô, que foi charreteiro, de uma pessoa simples, humilde, que venceu na vida trabalhando. Esse é o agronegócio. É o agronegócio, por exemplo, aqui de Alfredo Rezende, do seu Elias, Antônio Oliveira, que quem conhece em Uberlândia, por exemplo, sabe da história deles vendendo frango na bicicleta. E criaram uma grande agroindústria que hoje é a maior empregadora da cidade de Uberlândia. Então, eu acho que nós temos que ter muita atenção com isso. Eu acho que a população, de modo geral, independente se é o trabalhador, se é o produtor rural, se é o patrão, se é o funcionário, o colaborador, nós temos que ter muita responsabilidade sobre isso, porque a esquerda hoje tem falado que o movimento sem terra sempre invadiu propriedades que não eram É um produtivas. assunto que rolou, inclusive, essa semana, né? Essa é a maior mentira que foi falada pelo candidato da esquerda. Nós temos inúmeras provas da quantidade de invasões de terra em áreas produtivas. Eu mesmo tive que enfrentar isto em propriedades que eu arrendei aqui dentro da região, arrendava com gado. O próprio sindicato rural aqui, na ocasião em que eu era diretor, na época do governo do PT, nós tivemos mais de 80 invasões de terra no município de Uberlândia, né? Esse pessoal produz mesmo, porque o assunto que rolou, que tem rolado aí é que eles produzem sim. Produz. Nós temos muito poucos casos de sucesso. E esses casos de sucesso, o governo federal hoje tem dado os títulos para eles, É porque eles verdade. deixaram de ser assentados e viraram de fato produtores. Então, aqueles que fizeram, sim, o dever de produzir, de cuidar da terra, de trabalhar, Estão produzindo. eles estão produzindo e foram reconhecidos como tal. Então, nós temos que saber separar uma coisa da outra. Tiago, você tem pouca idade, 40 anos, praticamente um menino. Menino, né, em termos, mas a gente percebe a sua maturidade. O que te amadureceu tanto assim? O que foi? Você tem uma formação acadêmica? Não, eu estudei, eu fiz agronomia Agronomia. na Federal, não concluí, depois eu fiz a administração aqui na Unitri. Mas eu acho que não é muito isso, eu acho que é questão de perfil mesmo. Eu acho que a própria fazenda, né, a atividade rural, ela amadurece muitas pessoas, porque é uma atividade que você não tem muito descanso, né? Você está, às vezes, num feriado, num fim de semana, às vezes passeando, porque a fazenda não para, você não fecha a porta dela, né? E a gente passa por muitas situações que às vezes o comércio, por exemplo, uma indústria que fechou, não passa. Não desmerecendo Lógico, nenhuma não. atividade, pelo contrário, eu estou dizendo da complexidade do negócio. Por exemplo, produzir leite é um desafio brutal, porque a fazenda funciona 24 horas. E a gente está num ambiente de céu aberto, muitas vezes longe dos recursos da cidade. Você tem problemas, às vezes, de fornecimento de energia elétrica, você tem problema com a questão de uma chuva intensa ou a questão de uma seca muito intensa, você tem animais para cuidar, você tem questões sanitárias, você tem a própria questão das pessoas que moram na fazenda, que precisam da sua assistência médica, de escola para as crianças, no âmbito rural. Então, eu acho que empreender na cidade é um desafio, empreender no campo, na área rural, é um desafio E redobrado. tanto, né? E Então, tanto. e mexer com animais vivos, né? Mexer com plantas, depender do clima, né? Nós estamos aqui hoje cedo mesmo, eu estava vendo, a previsão nossa esse ano é de atraso na chuva, só vai vir na segunda quinzena de outubro, em função do efeito do Laninha. Então, todo ano é uma situação diferente, a Diferente. gente tem que enfrentar situações. Então, eu acho que o fato do meu amadurecimento é o desafio da situação, mas eu acho que isso é muito questão pessoal também, Você né? tocou num assunto aqui, eu vou fazer uma pergunta assim que eu vou te apertar pra caramba. O Fica à leite tá vontade. caro pra caramba. Você vai no mercado, o leite tá caro. O que que tá acontecendo? Que essas vacas estão comendo o quê? Esses insumos? Bom, primeiramente a gente tem que entender o seguinte: Essas commodities? por que que o preço está caro? É porque houve um desestímulo à produção. A produção no Brasil ela caiu
nos últimos anos, né? E é importante dizer o seguinte, né? O leite, nós nunca fomos autossuficientes em produção de leite. O Brasil sempre dependeu de importar leite do Uruguai e da Argentina. O que aconteceu foi um fenômeno. Tem três pilares fundamentais. Primeiro, esse de estímulo à produção, porque o preço pago ao produtor era insuficiente para cobrir os custos, né? Isso eu estou dizendo 2 anos atrás. Com a questão da pandemia, existiu uma alta das commodities, principalmente da soja e do milho, que são os insumos essenciais para a alimentação do rebanho. Além disso, nós tivemos uma crise de fertilizantes mais recentemente, no mundo inteiro. E você precisa do fertilizante para poder fazer a lavoura, para poder fazer a Alimentar o gado. silagem, para poder também alimentar. Então, vários insumos, além dele o diesel, que é Aham. utilizado demais nos nossos maquinários, em toda a cadeia do frete. Então, o que aconteceu? O custo elevou demais, não houve uma remuneração compatível, a produção caiu. Além disso, o câmbio, com o real desvalorizado frente ao dólar, fez com que as importações de leite, que são cotadas em mercado internacional pelo GDT, ficassem menos Também. atrativas. Então, além de o câmbio desincentivar a importação, houve também uma valorização do leite em pó cotado no mercado internacional. Aham. Porque a questão do leite não foi somente no mercado brasileiro, foi mundial, até porque os hábitos de alimentos também, os hábitos de consumo durante a pandemia mudaram. As pessoas em casa, ficando em casa, fizeram mais bolo, mais pão de queijo. Houve um aumento também no consumo. Então, isso tudo aconteceu. Agora, o Aham. fato é o seguinte: hoje, nesse exato momento, nós estamos em setembro de 2022. O preço do leite já caiu bastante, até porque nós tivemos no supermercado preços de até R$ 9 no litro de leite. Não girou no supermercado, caiu a demanda, então a gente já tem hoje preço no supermercado de R$ 6. E o Até porque preço também o estoque também tá controlado, não tá? é porque agora o consumo caiu, porque o preço ficou inviável. Então, o que acontece? Você tem agora um movimento, nesse momento, você tem um movimento inverso do que aconteceu há 2 meses Entendi. atrás. Né? Uhum. Então, agora a gente já tem no supermercado disponível leite a R$ 6. Agora, fica mais uma coisa importante que precisa de ser registrada. A indústria caiu violentamente o preço para o produtor de novo. Ela chegou a pagar para o produtor R$ 3,50, R$ 3,70 e já estão falando em preço abaixo de R$ 3. Então, se a indústria não se conscientizar que precisa de manter uma remuneração mínima para o produtor, nós vamos viver um ciclo de alta de novo daqui a Com alguns certeza. meses Aham. pelo desestímulo da cadeia. Ou seja, Eu ia falar sobre esse o que a gente desestímulo. pede exatamente nas reuniões na Mundial. Federação da Agricultura no Conselheiro, que a gente Ah, senta com a indústria na mesa, é exatamente para isso. O produtor ele precisa de ter uma renda que ele possa pagar as contas e ter uma atratividade sobre o negócio dele. Né? Se isso acontecer, a gente vai ter um permanente estímulo a investimento na cadeia. E o grande problema é o seguinte: uma vaca de leite, se ela não está se pagando produzindo leite, ela se transforma numa vaca de corte. Ela vai para o frigorífico. hum, E aí você vai ter que esperar a bezerra dela, que está com novinha, mais 2 anos para começar a vou começar produzir. a produzir de novo. Então as coisas no campo, elas têm uma realidade muito diferente. Você não produz leite do dia para a noite, existe um planejamento. E se ele for Ah, interrompido, uma questão séria. E eu acho que o próprio governo também deveria tratar essa questão do leite de uma forma diferente, porque é um insumo é a básico para a pergunta que eu ia te população. fazer. É um Qual insumo que é a tua básico. sugestão? Eu acho que nós temos que ter ferramentas que o próprio governo, digo o governo dos estados, não precisa ser o governo federal, para sentar com a indústria e, mediante os incentivos que tem com essas indústrias nos estados, assim como Ah, foi feito em Goiás, acertar essas divergências, sabe? Enfim, o governo, mas quais o, são o, as gover, o, divergências? gover, o governo dá incentivos para que a indústria se instale no estado. Então, peraí, será que ela não tem que, então, ele então não tem que privilegiar a compra de produtores daquele estado ao invés de comprar leite de produtores lá do exterior? Tá, Não faz sentido? tá tudo. Então eu acho que nós temos que primeiro dosar a importação. Se conseguir dosar a importação, a gente consegue ter uma remuneração para o produtor, um preço justo Entendi. e um preço lá no supermercado que seja justo também ao consumidor. Dia 2 dia 2 de outubro, nós temos uma eleição extremamente importante. Eu tenho falado aqui que é uma eleição, um momento, uma eleição de importância mundial. Até porque a gente sabe que o celeiro do mundo está sob os nossos pés, né? E
qual que é a sua expectativa, primeiro, sobre uma possível reeleição de um candidato de direita e o que é que você espera para os próximos 4 anos? Olha, eu acho que nós, pessoas de bem, temos que fazer de tudo para sermos monitoradores, vigilantes do voto na nossa comunidade, no nosso trabalho, aonde for, porque nós temos o dever de orientar as pessoas que às vezes menos esclarecimento têm. Nós temos um dever com esse país, nós estamos correndo o risco de retroceder décadas. Este governo tem falhas? Tem falhas, mas ele tem muito mais acerto do que falhas. Nós estamos vendo a economia voltar, nós estamos já com deflação. O Brasil está no rumo certo. Nós vivemos um período de pandemia que desestruturou o mundo inteiro. As pessoas não podem colocar isso no colo do atual presidente. O atual presidente tem uma equipe, um time de ministros, como nunca teve nesse país. Nós tivemos um ministro de infraestrutura que fez obras assim comparado como na época do governo militar, que desenvolveu esse país para todos os lados, para todos os campos, inclusive agora com ferrovias, que é o que faltava para nós. Então, eu acho que nós temos que ter muita responsabilidade. Nós temos a oportunidade de reeleger um governo que é sério, que pensa nas pessoas e que, acima de tudo, é um governo que não tolera corrupção. Casos de corrupção às vezes podem acontecer, mas eles vão ser punidos e vão ser expurgados do sistema. A gente sabe disso. E eu acho que a turma que está do outro lado quer voltar exatamente para fazer o que eles fizeram. Você acha que eles estão realmente querendo votar praticamente acabaram com o nosso país. Então nós temos que ter uma responsabilidade muito grande. As pessoas, inclusive as de menor renda, que eu acho que é elas que vão decidir o voto, elas que vão decidir essa eleição. São as pessoas que têm menor renda, porque é a maior parte da população. Elas precisam entender que a melhor forma de desenvolvimento é o emprego. Se a gente acaba com o empresário, se a gente acaba com aquele que gera a riqueza, a gente acaba com a produção e acaba com a renda de todo mundo. Não tem como sustentar um país através de medidas sociais apenas. Elas são importantes? São, claro que são importantes, porque tem muitas pessoas, às vezes, que não vão conseguir realmente ter uma colocação formal para ter renda. Então o governo ali ele precisa de participar, é claro, e isso é feito pelo governo atual também, melhor inclusive do que foi feito lá atrás. Não, e até as oportunidades das pessoas se estabilizarem também foi dada nesse governo, concorda? Com certeza. As possibilidades de crescimento de pessoas, de estudo e tudo mais. Com certeza, né? os dados econômicos mostram isso aí. Agora, super importante, eu gostaria que você chamasse o pessoal da sua idade. Os quarentões, essa moçada passou um período assim totalmente apática à política. E a política, na verdade, está no nosso dia a dia. Nós vivemos de política. Nós não somos partidários, mas somos políticos. Você faz política na sua casa, com sua esposa, você faz com seu pai, com seus irmãos, com sua família, com seus amigos. É uma atitude política de viver. E a política, na verdade, é a arte de viver, de negociar. Qual que é o conselho que você daria para o pessoal da sua idade, as pessoas de 40 anos? Olha, eu acho que além das pessoas de 40 até os mais jovens, principalmente, Raquel, precisam acreditar que existem pessoas boas. Nós estávamos desacreditados na política, até que veio a Lava Jato, conseguiu dar um limpa muito importante. Foi um momento histórico que marcou esse país. Nós tivemos uma evolução moral enorme. Tanto é que hoje também nós temos inúmeras ferramentas que foram implementadas que inibem muito toda essa ação criminosa que era feito, né? Então eu acho que nós temos um governador hoje de Minas Gerais que dá um exemplo maravilhoso de austeridade, de seriedade, de dedicação, uma pessoa do bem, simples, correta. Nós temos um presidente da República que também faz um trabalho, ministros e alguns outros políticos também. Inclusive em Uberlândia nós temos um político que transformou essa cidade na 10ª cidade melhor para se viver do Brasil e a primeira de Minas Gerais. Então, eu acho que nós temos que nos apegar a essas pessoas de bem que trabalham, que são corretas e a gente acreditar que existem
líderes que possam nos representar realmente, sabe? E eu vejo várias outras pessoas, jovens inclusive, ingressando no mundo da política, que têm essa pegada, que têm essa consciência e que não estão ali para poder usurpar o poder, para poder ter benefício próprio, né? Então eu acho que a gente tem que acreditar sim que é possível de ter representantes nossos que de fato nos representem. Essa é a sua expectativa para as eleições que virão daqui 2 anos também. Porque eu estou vendo que estão nascendo realmente lideranças e que a gente está necessitado e carente disso. São aparecendo essas lideranças. Sem dúvida. E eu posso dizer que ela está vindo, inclusive, de um grupo do qual você pertence? Eu acho que vem de vários grupos, né? Eu imagino que essa eleição para frente que vai ter em 2024, ela é uma questão ainda muito difícil de se avaliar, né? Eu acho que primeiro precisa saber realmente quem está disposto, né, a entrar nessa situação. Eu acho que a determinação, o desenrolar dessa eleição agora, principalmente no governo federal, vai mostrar muito o caminho em que os municípios no Brasil como um todo vão caminhar, porque a gente lembra que na época do Com PT, certeza. a quantidade de prefeituras que acompanhou o governo do PT Aham. foi muito grande. Então eu acho que, acima de tudo, as pessoas dessa cidade que a gente mora, Uberlândia, que se preocupam realmente com o futuro dela, tem que pensar muito bem nessas eleições para onde nós vamos caminhar, porque isso vai determinar o nosso futuro. Você acha que a gente tem que eleger realmente gente daqui, gente da região, gente ligada à Uberlândia, ligada à nossa região? Olha, eu acho muito importante que a gente tenha representantes que a gente possa levar as nossas demandas. Eu acho que, principalmente falando em termos de Estado, Minas Gerais é um estado muito complexo, parece até mais um país, com 853 Com certeza. municípios e que faz fronteira com inúmeros estados também. Então, nós temos um estado heterogêneo, de cultura heterogênea, de necessidades muito heterogêneas. Então, uma cidade igual Uberlândia, com mais de 700 mil habitantes, precisa de ter representantes que residam aqui, porque nós não temos condição de depender de pessoas que estão em outro lugar. Eles não vão nos atender. Essa é a questão. Porque as demandas vêm de todo lado. O político ele fica o dia inteiro recebendo demandas. Então ele precisa de ter prioridades. Eu acho que nós temos que votar em pessoas que têm prioridades com a nossa cidade e com o entorno de Uberlândia, que nós sabemos que nós temos aqui talvez 10, 15 cidades que dependem do desenvolvimento de Uberlândia para sobreviver. Isso é fato. Então eu acho que nós temos que pensar em pessoas que têm princípios e valores, né? Pessoas que têm esse pensamento do direito de propriedade acima de tudo, porque Eu gosto mesmo. inclusive no Estado é que se define isso, está nas mãos do governador emitir um interdito, um proibitório, ou então uma reintegração de posse, né? Então são os deputados estaduais que vão cuidar dessa situação para nós, né? Então eu acho que nós precisamos ter a consciência firmes, principalmente nessa questão do direito de propriedade, da segurança tanto na cidade, mas na segurança do campo também, que a gente vive desafios muito grandes. Né? É a questão da logística nossa. A malha viária de Minas Gerais tem 2.000 quilômetros de estradas caóticas. Né? Aqui no entorno mesmo nós temos inúmeros trechos que são muito ruins também. Isso dificulta muito e encarece demais o custo para os empresários. Então eu acho que se a gente apoiar pessoas dessas, pessoas de bem, pessoas que têm um currículo, que têm uma ficha limpa, acima de tudo, nós vamos estar bem representados. Esse é o conselho que você dá para o seu Eu pessoal, acho que as para pessoas sua têm que, turma. eu acho que as pessoas têm que investigar os candidatos e saber diferenciar aqueles que têm o currículo positivo e não aqueles que têm problemas, problemas e problemas. Né? Eu acho que essa é um grande conselho que eu daria e digo isso com muita tranquilidade. Você tem esperança no Brasil? Claro, sem dúvida. Muita? O povo é bom, né? O povo é bom, nós temos uma área territorial maravilhosa, um clima tropical muito bom. Nós não temos problemas de desastres naturais, não temos terremoto, não temos. O máximo que a gente tem aqui é uma geada, que de vez e a cada 10, 15, 20 anos dá problema para a gente. O resto nós temos tudo. Nós temos
uma abundância de água muito grande, né? E nós temos, eu acho que um povo pacífico, né? Um povo pacífico, a gente não vive problemas, conflitos no nosso território aqui, na nossa América do Sul, conflitos muito grandes, graças a Deus até Graças a hoje Deus, né? não tivemos. Uhum. E eu acredito que depende muito de manter esse governo de direita para que a gente tenha dentro da América do Sul realmente um país forte ainda, segurando essa barra, porque o que a gente tem visto aí no entorno é muito preocupante. Se a gente vê a Argentina, o que ela já teve, o Chile, e para onde eles estão indo hoje, eu acho que é mais um conselho que eu quero dar para as pessoas que às vezes não sabem o que estão acontecendo nesses países, que pesquisem, que vão na internet, que chequem as informações do problema econômico, do retrocesso que eles estão vivendo, em termos de saúde, principalmente, a qualidade de vida da população que está acabando. Então, é muito sério tudo isso. As pessoas, às vezes, não percebem a importância que tem o voto, a importância que tem pensar a longo prazo, inclusive. A pessoa não pode pensar, às vezes, no preço do litro de leite agora. Ela tem que pensar como que resolve o problema a longo prazo. Né? Não existe nada que se resolve no imediatismo. Nós precisamos de ter tempo, deixar esse governo trabalhar, inclusive. Nós vivemos, acabei de dizer, nós tivemos 2 anos de pandemia e agora uma guerra que o Brasil, o É que não governo. foi só isso também, né? Porque tudo, o presidente respirava, eles entravam com um recurso no Supremo, o presidente andava de moto, eles entravam com recurso no Supremo. Tem um senador lá que vive de plaquinha, estou indo para o Supremo. Eu acho que essas são outras questões políticas que, tal, ao meu ver, poderiam ser minimizadas, tá? Mas já que não foram, eu acho que nós temos que entender a parte boa. Nós temos que nos ater à parte boa do governo, porque a outra turma de lá, eles não têm nada a oferecer de bom para o Brasil. Eles têm a oferecer somente para o bolso deles, para o grupo deles, e fazer um trabalho de socialismo dentro da América Latina como um todo. E aí sim será o nosso fim, podem ter certeza disso. Me dá uma frase bacana para a gente finalizar isso, de esperança para o povo brasileiro. Te apertei sem te abraçar. Eu Agora você sei, me apertou. eu Mas eu gosto. acho que nós temos que acreditar, ter fé. Eu acho que nós temos que acreditar no poder da família, da união, das pessoas de bem e em Deus acima de tudo. Eu acho que nessas horas a gente tem que entregar a nossa pátria a algo maior, né? Eu acho que só Ele realmente pode nos ajudar nessa luta, porque na verdade essa é a luta do bem contra o mal, né? Não há nenhuma dúvida dessa. Então, mas eu tenho fé no Brasil, eu acredito muito e nós somos abençoados. Eu acredito que nós vamos vencer essa. Quer frase melhor do que essa? Para fechar. Obrigado. Um Eu que abraço. agradeço, foi um prazer, viu, Raquel?